Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a taxação das compras internacionais. Os políticos que a gente tem, cara, esses caras não param. Eles são incrivelmente criativos. Olha só isso, o que está acontecendo com o nosso país. Nesse momento em que o Brasil está extremamente fragilizado com tudo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, com as famílias que estão passando por dificuldades, pessoas que estão morrendo por conta das enchentes, das chuvas lá no Rio Grande do Sul, a atenção do Brasil está para essa tragédia que está acontecendo com os nossos irmãos gaúchos. Só que, como a nossa atenção está lá, os políticos, eles começaram a agir. Na calada da noite, eles pegaram um projeto de lei, que é um programa Mover, que trata da descarbonização do nosso planeta. Então, eles pegaram esse projeto e acoplaram a esse projeto a taxação das compras internacionais, ou seja, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas eles colocaram isso na mesa e levaram isso a plenário, levaram isso lá para o Congresso. E por 320 a 117 votos, esse projeto ele foi aprovado em caráter de urgência, ou seja, ele saiu aqui da tramitação comum lá na Câmara dos Deputados, ele entrou para caráter de urgência. E a gente sabe muito bem que uma parte do governo quer que essa taxação aconteça de qualquer maneira, porque eles precisam de dinheiro. O que eles estão vendo, hein? A oportunidade das pessoas mais pobres pagarem mais impostos e arrecadar mais impostos justamente das pessoas mais pobres, o que é uma grande de uma sacanagem que essa galera faz com a nossa população. Josué, não estou entendendo nada. O que isso significa? Significa que esse projeto ele está sendo tratado com mais carinho. Eles querem que essa taxação aconteça nas compras abaixo de 50 dólares. Que taxação é essa, Josué? Do imposto de importação. Hoje, quando você vai comprar um produto internacional nos sites como Shein, Shopee e AliExpress, nas compras abaixo de 50 dólares, aproximadamente aqui abaixo de 250 reais, você não paga o imposto de importação. Você vai pagar o ICMS, que é de aproximadamente 20%. Algo que antes era completamente isento, não tinha nenhum tipo de imposto. Agora tem esse imposto de 20% e eles querem adicionar mais um imposto de 60% em cima dessas compras. Pois é, isso está avançando lá no Congresso e a gente precisa entender esse movimento porque dentro em breve esse modelo de compras internacionais vai ficar impossível de ser praticado. Então fica comigo até o final desse nosso bate-papo para você ter acesso a todas essas informações e entender como isso vai impactar na nossa mesa. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, deixa o seu like logo aqui no início, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal. Então calma, acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal também. Inclusive eu gostaria de saber a sua opinião, se você tem comprado produtos internacionais e em quais sites você tem comprado, na Shopee, na Shein, no AliExpress. Comenta aqui embaixo para dar mais corpo aqui para o nosso bate-papo. Olha essa matéria que saiu no Poder 360. Câmara aprova urgência de PL que taxa importações de até 50 dólares. Esse projeto de lei, que não tem nada a ver com a taxação de importação, é um projeto de lei que trata da descarbonização do nosso planeta, da energia sustentável. E eles incluíram esse jabuti, que é exatamente o projeto que trata de taxar as compras internacionais dentro desse outro projeto, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 7 de maio, o requerimento de urgência do projeto de lei 914 de 2024, que institui o programa Mobilidade Verde e Inovação, o tal do Mover, e também, de quebra, determina a taxação das importações de até 50 dólares. E a justificativa do relator, do Átila Lira, ele diz o seguinte, ó, abre aspas para o Átila: propomos revogar a possibilidade de importações via remessa postal que hoje estão isentas, para não gerar desequilíbrio com produtos fabricados no Brasil que pagam todos os impostos. Que produtos que são fabricados aqui no Brasil? Fala para mim. A gente é basicamente obrigado a importar tudo quanto é que é produto relacionado à tecnologia. A gente não fabrica nada disso aqui no nosso país. E a gente, sendo obrigado a importar, a gente vai pagar essa taxa de 92%. E quando a reforma tributária começar a entrar em vigor, isso vai passar dos 130%. E eles estão encarando isso como uma medida para, entre aspas, proteger a nossa indústria. Na realidade, com esse protecionismo, o que acontece? Eles só estão aumentando a barreira fiscal, colocando mais impostos para que os preços dos produtos lá de fora tenham a mesma carga tributária que é praticada aqui no nosso país. Não seria mais interessante a gente criar um programa, um projeto para diminuir a quantidade de impostos que a gente paga aqui no nosso país, para que a gente possa desenvolver um país mais competitivo, um país moderno, que está equiparado com o resto do planeta? Mas não, o foco desses caras é exatamente
atrasar o nosso país, criando cada vez mais impostos e colocando essa carga tributária nas costas, por incrível que pareça, dos mais pobres. Bom, como está acontecendo um racha lá no governo, a taxação de compras internacionais de até $50 foi uma das bandeiras defendidas pelo ministro da Fazenda, o senhor economista Fernando Haddad, em 2023, foi quando começou esse projeto, né? O governo cogitou acabar com essa isenção para aumentar a arrecadação. Mas o que acontece? A equipe econômica desistiu depois de pressão nas redes sociais e da primeira-dama Janja, porque a Janja está falando, olha, isso aqui vai manchar a imagem do Lula. Se o governo colocar essa taxação nas compras abaixo de $50, vai manchar a imagem do Lula. Na realidade, isso aqui está tudo dentro do programa do governo, só que está respingando mais no Haddad porque esse é o cara que segura essa bandeira da taxação das compras internacionais. Mas é tudo farinha do mesmo saco. O que diz a Receita Federal, hein? Que acompanha exatamente essa taxação. A Receita Federal deixou a sua opinião muito clara, que foi isso aqui, ó. A Receita Federal defende manter a isenção de importados de até $50. Possível fim do benefício fiscal avança na Câmara e o fisco afirma que ainda precisa de mais tempo para analisar os impactos dessa medida. Ou seja, a Receita Federal está falando, galera, é o seguinte, mantenha a isenção, não cobre o imposto nas compras abaixo de $50, porque isso aqui vai impactar demais na nossa economia. Mas essa narrativa do governo, ela não fecha, porque o governo está dizendo o seguinte, olha, a gente precisa aumentar aqui os impostos para que as empresas internacionais elas fiquem equiparadas com a nossas empresas, com a indústria nacional, ou seja, que tenha uma isonomia fiscal. E com essa ação, proteger a nossa indústria, proteger os empregos aqui no nosso país. Mas o que está acontecendo é que quem está bancando essa isonomia fiscal é o cliente final, que está tendo que pagar mais impostos. Só que no final das contas, o que está acontecendo? As pessoas elas estão importando menos, estão comprando menos. E quem está sendo o maior prejudicado nisso tudo são os clientes, sou eu, você que compravam produtos internacionais para ter os produtos aqui, até porque na nossa indústria basicamente não tem nada. A gente é obrigado a importar um monte de produtos que não são fabricados aqui no nosso país. E está acontecendo exatamente o efeito oposto, uma queda na arrecadação. Por quê? Porque os brasileiros estão comprando cada vez menos nos sites internacionais, como você pode ver nessa matéria aqui, ó. Cobrança de taxas faz 66% dos consumidores brasileiros desistirem de compras internacionais. Essa foi uma pesquisa encomendada pelo AliExpress e mostra que a queda nas compras internacionais não aumentam as vendas locais. E aqui tem uma narrativa, né, que o governo fala, olha, as pessoas vão deixar de comprar nos sites internacionais para comprar nos sites locais ou para comprar nas empresas locais. Ou seja, os números mostram que essa narrativa ela foi jogada por terra. E olha só que número interessante, desses 66% que desistiram de comprar nos sites lá do AliExpress, 45% não realizaram a compra em outra loja, seja internacional ou nacional. E os dados coletados também mostram que 75% do público se opõe, é contra o aumento de impostos em plataformas de e-commerce internacionais. E 90% dos consumidores diz concordar em reduzir, em diminuir a atual alíquota, que é de 60% do imposto de importação, para os produtos de acima de $50. E aqui é onde tem uma informação extremamente importante. Entre os entrevistados, 87% acreditam ser mais correto fazer o quê? Reduzir taxações dos produtos nacionais, ou seja, colocar um imposto menor nos produtos nacionais, ao invés de aumentar os impostos dos produtos internacionais. O que é uma coisa muito óbvia, muito lógica, né? E o deputado federal Kim Kataguiri foi um dos representantes que estavam contra esse projeto do governo de taxar as compras abaixo de $50 com o imposto de importação também, acabar com essa isenção. Então o Kim Kataguiri foi um dos contras e a gente vai ouvir aqui o depoimento dele lá na Câmara dos Deputados. Senhor presidente, meu posicionamento é contrário à urgência e ao mérito desse projeto, porque foi colocado um jabuti na calada da noite, que é a taxação das compras online em 60%. Hoje, ministro Haddad, com remessa conforme, já tributou os 17%, já está cobrando 17% de impostos em cima de compras dos mais pobres, e isso já reduziu as compras online em 66%, sem beneficiar em 1 milímetro sequer a indústria nacional ou varejo nacional. Pelo contrário, o ano do varejo, o ano passado para o varejo foi um grande desastre, com queda de 80%, por exemplo, nas ações das Casas Bahia, de 60% em ações como da Alpargatas e em outras ações, e isso não ajudou em absolutamente nada a indústria nacional. E agora, no meio de uma das maiores tragédias humanitárias que o país já viveu, no Rio Grande do Sul,
o governo e a base do governo aproveitam toda essa confusão em que todos estamos atentos à tragédia do Rio Grande do Sul para taxar os mais pobres em 60%. E veja como é cruel o raciocínio do governo. O mais rico que tem condição de sair para o país e comprar até $1.000 isentos, esse o governo não vai mexer. Esse o governo Lula não fala nada. Esse o governo Lula não faz nada. Esse o Haddad não mexe. Agora, o mais pobre, que não tem condição de viajar para fora do país e que faz compra aqui de até $50, já pagando ICMS até sobre o frete, esse vai ser taxado em mais 60% e, cumulativamente, os impostos vão chegar em 92%. Isso quando o próprio presidente da República, quando a primeira-dama disseram várias vezes no ano passado que isso não seria tributado. Agora, num projeto que não tem nada a ver com o assunto, um projeto que trata sobre a indústria automobilística, vai lá o governo e coloca no relatório a taxação, o fim da isenção da taxa de importação, do imposto de importação em compras até $50. Então, meu posicionamento absolutamente contrário a toda essa movimentação nefasta para aumentar a tributação. A própria Receita Federal lançou nota dizendo que é contrária a essa tributação, dizendo que é contrária a 60% de imposto de importação em compras até $50, justamente por entender que isso não vai aumentar a arrecadação, justamente por não ter estudo de impacto. Tudo isso está sendo feito agora de atropelo, sem discussão, no meio de um programa que deveria debater a indústria automobilística, colocaram taxação de compra online dos mais pobres. Por isso, meu posicionamento absolutamente contrário a esse jabuti que foi colocado nesse projeto e que vai causar dano para milhões de famílias que hoje têm acesso ao consumo graças a isso. Bom, agora esse projeto de lei, que já foi aprovado em caráter de urgência, está ainda na Câmara dos Deputados, que vai ser votado. Na realidade, está sendo votado agora pelos deputados. Eu acredito que, infelizmente, vai ser aprovado. Isso aí é a minha opinião, mas se você quiser saber exatamente o que aconteceu, se foi aprovado ou não, fica tranquilo que eu vou deixar o link aqui na descrição desse conteúdo para você acessar exatamente o site lá da Câmara dos Deputados para você ver como é que ficou a votação. Se o projeto passou na Câmara dos Deputados e foi para o Senado, ou se ele foi reprovado, rejeitado e voltou para ser analisado e estudado. O link vai estar na descrição desse conteúdo. Bom, já trouxe algumas informações no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo sabe que o nosso conteúdo ele não acaba quando o vídeo finaliza. Na realidade, eu só dei o start. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. Deixe a sua mensagem. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião diante de toda essa situação que está acontecendo no nosso país com a taxação das compras internacionais. É importante também que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que outras pessoas tenham acesso a essas informações também. Se você gostou do nosso bate-papo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo bate-papo.